Começa agora mais um Fora da Janela. Eu sou a Pamela Eu sou a Laiane. e no episódio de hoje vamos falar sobre as opiniões formadas. A gente decidiu escolher esse tema porque a gente vive na era da informação, né? E das redes sociais. E essa combinação tinha tudo para ser algo excelente e muito produtivo. Só que muitas vezes não é. Tanta informação e tanta disponibilidade para poder dar nossa opinião acaba dando a falsa sensação de que a gente precisa saber e a gente precisa opinar sobre tudo. O gênio, né, Raul Seixas, ele ficaria até muito indignado com a gente, que a gente quer sempre ter uma opinião formada sobre tudo, né? A gente não tá nem aí para ser uma metamorfose ambulante. A gente quer parecer bem informado e capaz de opinar sobre todas as coisas que acontecem. E como hoje tudo é muito rápido e é muita informação sobre vários assuntos, fica praticamente impossível saber tudo e falar sobre tudo. Mas é o que a gente vê. Pessoas falando sobre tudo como se soubessem tudo. E dão até mesmo opiniões que nem foram solicitadas, né? O que é muito curioso. Sim, é meio por isso que surgiu o Fora da Janela também, né? Por essa visão ampla das coisas que nós duas temos, a gente aqui não traz uma opinião formada sobre tudo, né? A gente tem uma busca constante de respostas, mas que a gente tá sempre ali chegando em interrogações, nunca tem uma resposta concreta, é sempre interrogações. E esse projeto do Fora da Janela vem trazer um pouco disso, né? É isso mesmo. E é engraçado você falar isso, porque eu já fui uma pessoa com ideias muito fechadas sobre os temas, né, sobre assuntos e tal. E um dia eu parei para pensar o quanto que isso era idiota, né? Eu só estava fechando a minha mente e limitando minha visão de mundo para que aquilo, para o que fosse confortável para mim. E hoje eu falo sempre que eu sou uma pessoa das possibilidades. Eu acho assim que tudo pode estar certo e tudo pode estar errado também. Eu posso estar errado a qualquer momento. E isso que é bacana, porque é isso que vai fazendo a gente evoluir a mente, né? Então, assim, eu acho que uma pessoa que se fecha dentro das próprias ideias e ela não aceita rever nada ou aprender nada, eu acho que quando ela se depara com aquilo que é diferente do que ela pensa, ela se sente ferida, né? Ela se sente invadida. Então é por isso que ela não dá essa abertura para pensar de outro jeito ou para reformular aquilo que ela já acredita. Eu, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa mais questionadora, desde criança. E para mim é um pouco desconfortável até para conversar com pessoas que têm uma opinião fechada sobre as coisas. Porque eu sei que quando eu digo que deveríamos ter a cabeça mais aberta, eu tô quase fazendo a mesma coisa que as pessoas de mente fechada, né? Uma ditadura. Mas se tem algo que não me encaixa na cabeça, é a gente pensar que sabe de tudo. Eu acho que quando a gente é criança, a gente tem uma caixinha de isopor na cabeça que vai recebendo as crenças dos pais, sabe? E das pessoas à nossa volta. E à medida que a gente cresce, a gente tende a transformar essa caixa em algum material mais resistente, né? É isso mesmo. Eu sinto, eu tenho essa mesma sensação quando eu converso com pessoas que são irredutíveis, né, em alguns assuntos, e a gente fica surpreso, né? Mas tem que tomar esse cuidado que você falou, porque a bolha de opinião de uma pessoa, eu posso criticar essa bolha de opinião estando dentro de uma bolha de opinião, né? É como se a gente sempre estivesse debaixo de uma visão de mundo e que a outra pessoa não compreende, ela não me compreende, eu não a compreendo, e aí a gente fica nessa eterna disputa, né? E acho que a cultura também influencia muitas opiniões de um povo, né? Eu tenho uma crença pessoal de que quando a gente já cresceu, a gente não consegue ser 100% influenciado pelas razões externas. Eu acredito que só podemos ser influenciados se aquela coisa em específico já se encontra em algum lugar dentro de nós. Dá para entender mais ou menos o que eu tô falando? Eu entendi. Só que eu penso um pouco diferente. Eu acho que o processo de desconstruir alguma opinião, alguma ideia, ele é muito difícil, mas ele é possível. Eu falo porque eu passei por isso em alguns aspectos da minha vida. Isso para mim é muito pessoal. Então, eu sei que é possível a gente aprender, né, novamente, a gente reaprender alguma coisa que estava muito enraizada. Só que isso demanda uma mentalidade, né? A gente tem que ter uma cabeça tão aberta
que é uma coisa que eu já acho difícil, eu acho difícil de encontrar nas pessoas. As pessoas parecem que elas sempre estão defendendo com unhas e dentes aquilo que elas acreditam, sem espaço nenhum para aceitar o que vem de fora, né? Uhum. Mas o que eu tava dizendo é tipo assim, é como se alguém virasse pra você e dissesse que aliens existem e que eles estão vivendo disfarçados na Terra e planeiam dominar todas as grandes potências do mundo. E você vai acreditar nisso porque você já tinha ali uma desconfiança da existência dos ETs. E se alguém me pergunta sobre os ETs, eu vou dizer que é possível. Eu nunca vi um, mas seria muita ignorância minha pensar que nós somos os únicos seres vivos em um universo com sei lá quantas galáxias. Então, como você disse mesmo, é muito difícil a gente mudar a opinião ou a gente implantar uma nova opinião em outra pessoa. Mas sim, é possível. Mas também, se a pessoa já tem suas opiniões fechadas numa caixa de ferro fundido, dificilmente a gente vai conseguir mostrar para ela o outro lado da coisa, sabe? É nessa questão que eu quis dizer. Não, entendi. Sobre os ETs, eu ia dizer pra você que com certeza é uma verdade absoluta, que eles existem, estão aí. Mentira, brincadeira, gente, eu não penso assim. Mas, voltando aí, Esse assunto vai ficar para um outro episódio. Esse é um, assunto tem que vir à tona um é dia. um episódio muito esperado aí. Mas a gente precisa, né, eu acho, sobre essa questão das diferenças, né, de opiniões e tudo. A gente precisa admitir que é um privilégio a gente viver em uma sociedade em que as diversas informações e as diversas opiniões coexistem, né? A gente tem contrastes de ideias. Isso é muito importante. Né? Ainda bem que a gente tem liberdade para ter acesso à informação e para expressar nossas opiniões, porque é assim que uma sociedade diversa e democrática sobrevive, né? O problema começa quando a gente quer impor, né, opiniões como verdades absolutas e misturando muito da nossa emoção naquilo, sem ter muita propriedade do assunto. A gente está vivendo tempos, né, muito estranhos em que todo mundo é especialista em tudo e dono da verdade, né? Todo mundo sabe falar sobre saúde, né? Sobre educação, sobre economia, sobre política. Todo mundo aí paga de sociólogo que sabe o que é melhor para a sociedade. Só que as pessoas elas querem falar de um jeito, né? Elas querem falar de qualquer jeito, na verdade, sobre qualquer coisa. Elas utilizam argumentos inválidos, né? Elas não procuram nem saber até que ponto aquilo ali é verdade. Então a gente acaba envolto numa teia de desinformação, né? A gente está vendo muito isso no âmbito político do Brasil, né? Sim, e é assustador, né? Tem um termo que começou a ser usado há pouco tempo, foi até palavra do ano, em 2016, que é a pós-verdade. Eu não vou falar muito sobre isso, porque é muito complexo. Achei que fosse a fake news. Não, é a pós-verdade. Eu não falo muito sobre, porque eu não me aprofundei sobre, né? Eu acho, para mim é muito complexo, mas ela é utilizada muito ali na hora de modelar a opinião pública. E o que é a pós-verdade? Na pós-verdade, os fatos objetivos, eles não têm muita importância. O que importa mais são as crenças pessoais dos indivíduos. Então ela pega ali muito pela emoção, né, e não pela razão. Isso é extremamente perigoso. Né? Isso é o que eu ia falar. Qualquer semelhança com a atualidade, né, não é mera coincidência. Isso está sendo muito utilizado. E é perigoso a gente opinar e impor coisas que vêm das nossas sensações e das nossas experiências pessoais, né? Porque o mundo não está dentro de uma caixinha e muito menos dentro da minha cabeça. Então eu acho assim, uma opinião bem formada, ela passa por vários processos, né? É uma construção sem fim. Nós precisamos ouvir sobre aquilo, a gente precisa analisar os fatos, deixar a emoção um pouquinho de lado, né? Aquilo que eu sinto sobre o assunto. Isso aí não importa, o que importa é o que é o objetivo, né? A gente precisa raciocinar sobre o assunto. É bom ouvir diferentes opiniões sobre os temas, de preferência por perspectivas distintas, né? Gente que pensa diferente da gente que estudou sobre aquilo, para aí sim a gente chegar na nossa opinião. E também a gente tem que ter a humildade de entender que as ideias vão muito além da nossa cabeça. E mesmo assim, não é um processo acabado, né? Se a gente está sempre evoluindo e sempre mudando, e a sociedade também está sempre evoluindo e mudando, é preciso a gente estar sempre disposto a aprender e a mudar também.
Isso não é sinal de fraqueza ou de instabilidade, é muito pelo contrário. É sinal de que suas ideias não estão estagnadas e que você está expandindo sua visão de mundo. Ninguém é Gabriela, né? Que nasceu assim, cresceu assim e vai ser sempre assim. Exatamente. Realmente o mundo está cheio de pessoas que carregam opiniões sem nunca ter questionado, né? Nem nunca ter procurado mais informações. E a gente precisa mudar disso. Também mais uma vez, a internet está aí para ajudar a gente com isso, para procurar informações, ver todos os âmbitos, todos os lados das moedas, né? Isso mesmo. E se alguém quer saber, né, tipo, se ele tá com uma opinião fechada sobre tudo, tu pensar se alguém já chegou pra você e perguntou: o que você acha de fulano? E o fulano é uma pessoa que você nunca conversou na vida. Você consegue dizer algo a respeito dessa pessoa? Se você só de olhar para aquela pessoa conseguir dizer como ela é, você está criando uma opinião sem conhecimentos aprofundados. Então, passe a conhecer e a querer informações sobre aquilo, sobre a pessoa, antes de dar qualquer opinião, né? Acho que é fundamental dentro da nossa sociedade. Não ter julgamentos prévios, né? Isso mesmo. E eu acho que é bom a gente desconfiar de tudo aquilo que está enraizado, né? Todas aquelas crenças que a gente aprendeu assim desde cedo. E entender que a gente não sabe todas as coisas. Isso é uma virtude, né? Ouvir mais, falar menos também. E saber que as nossas ideias de hoje, elas podem mudar. E que as pessoas mudam de opinião sim. E que isso é nada mais que um sinal de maturidade. Ficamos por aqui com esse episódio maravilhoso carregado de opiniões abertas. E deixe pra gente nos comentários, se você está ouvindo no YouTube, o que você pensa sobre as opiniões alheias e a sua mesmo. Até o próximo. E deixa o like.